seja muito bem-vindo para essa noite, onde iniciamos mais um semestre letivo do nosso curso Vida e Missão. Você que é nosso aluno ou você que ainda está em dúvida se vai ser nosso aluno ou não, mas independente disso, você também é muito bem-vindo. Essa aqui é, assim como você está vendo aqui, essa disposição. A IBAB é como se fosse, ou na verdade é como se fosse, não, é a sala de estar da nossa casa, onde nós gostamos de estar, onde nós refletimos a vida e refletimos a vida como ela é. Então, nesse sentido, estamos em casa, literalmente falando, e em casa, é sentado com amigos, é na sala de estar, é ouvindo boa música, com boa qualidade, que nós fazemos teologia. Então, seja muito bem-vindo a essa casa, a sua casa, a nossa IBAB, e eu vou falar rapidamente aqui, sem ser muito prolixo, porque esse que vos fala é prolixo por demais, mas eu vou fazer rápidos destaques aqui, porque a noite promete. Promete, no seu sentido de ordem, teremos duas apresentações de dois dos nossos alunos, colegas de vocês, que, apresentando então, a partir do pré-projeto que desenharam lá em um dos fechamentos de algum dos módulos, para ser mais preciso, tanto o módulo igreja como o módulo trabalho, eles nos apresentaram e vão apresentar agora para todos nós aqui, algumas ideias que uma delas já está sendo colocada em prática na própria comunidade local, e a segunda proposta tem tudo para dar certo, porque é uma pesquisa longitudinal, ou seja, tem um tempo aí para ser percorrida e vai trazer também, tanto para a comunidade, para a IBAB, como para outras comunidades, algumas reflexões acerca do voluntariado em qualquer ação missionária. Então, mais uma vez, eu agradeço a sua vinda, agradeço a sua presença, e seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tá bom? Deixa eu colocar alguns livros aqui. E quero fazer o seguinte destaque para você nessa noite. Tudo isso passa pelo que é o curso, pelo que é o Vida e Missão, pela nossa proposta de aproximação com a teologia e produção da teologia. Tudo isso que eu vou apresentar aqui, a nossa comunidade local, ela subscreve isso, subscreve porque ela pensa e reproduz esse jeito de fazer teologia, que é uma teologia do caminho, é uma teologia de encontro na realidade como ela é. Então, como nós aprendemos com o professor Jonathan Menezes, lá no início do ano, professor que é meu concunhado, que leciona lá na Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, Paraná, ele nos apresentou algumas inquietações do fazer teológico e foi bem diretivo quando afirmou que o fazer teológico, ou a tarefa teológica, ela não é limitada somente para alguns figurões, ou aqueles agraciados pelo Espírito, ou pelo Espírito do saber, para que então produza a teologia, as suas torres de marfim. Não, a teologia não pode ser limitada somente para alguns escolhidos, ou alguns sábios defensores de certas doutrinas, ou de verdades que não estão muito na verdade do Cristo, e sim verdades denominacionais. A teologia é tarefa de todos. Quem faz teologia é todo o que se dispõe a olhar para a realidade com o crivo do encontro que todos nós tivemos com o Senhor Jesus. Esse já é um produtor de teologia. Quando você abre a sua Bíblia e reflete acerca das coisas do alto, ou seja, a realidade do reino que se torna presente na nossa realidade cotidiana, isso é fazer teologia. A teologia, ela não pode ficar somente no discurso metafísico, tentando descobrir o sexo dos anjos, ou quantas penas o arcanjo tem, ou coisas do tipo. A teologia é tarefa que se faz no chão da vida, no chão cotidiano, em meio aos ônibus lotados, ao trem que está atrasado, à sua marmita que tem que ser requentada. A teologia se faz assim, no dia a dia. Então, o fazer teológico é uma tarefa nossa, não é somente para alguns escolhidos, é a tarefa que eu e você, nós, como comunidade, podemos fazer. Então, pensando que a proposta teológica, o fazer teológico é uma tarefa para todos, o fazer é para todos, temos um segundo questionamento.
Se a teologia é essa tarefa que todos nós podemos fazer e desenvolver, como é então a teologia, no seu sentido mais epistemológico, de pensar Deus e pensar a realidade? Vou dar a dica para você aqui que não é da IBAB. Nós, sem nenhuma pretensão, pessoal, porque outras comunidades também reproduzem esse olhar teológico, mas a comunidade local, a IBAB, ela, por meio então da sua filosofia ministerial, ela tem no seu marco, seja da sua visão, da sua missão, uma identidade. E a sua identidade, ela está totalmente no que nós acreditamos, que é a teologia latino-americana. Especificamente no seu recorte evangélico, e, para ser mais preciso, no que vocês já ouviram falar de missão integral. Portanto, tanto a IBAB, nos seus diversos ministérios, não somente na sua proposta educacional, seja o Vida e Missão, que temos em parceria com o SET Continental, bem como os diversos outros programas que nós vamos desenvolver ao longo da nossa caminhada aqui, seja o Estude a Sua Bíblia, seja a proposta IAD que nós vamos lançar para o ano que vem. Tudo isso, ela tem como marco a teologia latino-americana no seu recorte da missão integral. Portanto, não somente o IBAB Educação, mas seja o IBAB Jovem, o IBAB Adolas, o IBAB Criança, ou todos os ministérios da comunidade local, eles são permeados por causa dessa filosofia ministerial que tem, uma das bases, ou a sua base maior, a missão integral, ou a teologia latino-americana. Mas, para que você fique situado no que é essa tão famosa teologia latino-americana, não se assuste. Não somos teólogos da libertação, por mais que essa teologia está nesse arcabouço latino-americano, mas o nosso recorte, como eu já disse, vou frisar, é mais evangelical dentro da categoria da missão integral. E aí, para fazer um resumo muito rápido, antes de chamar os nossos convidados dessa noite, queria fazer o destaque para você entender como é essa nossa aproximação com a teologia latino-americana. Assim, faço o seguinte resumo de Fernanda Altmaier, que traz uma análise do que é a teologia feita na América Latina e o que é a teologia feita na Europa e nos Estados Unidos. Você pode discordar, você é livre para isso, mas a partir dessa realidade que eu vou trazer de forma resumida aqui para você, é o que nós pensamos como teologia e teologia latino-americana. Então, preste atenção nas diferenças entre essas duas teologias. Enquanto a teologia na América Latina, ou seja, no nosso chão comum, ela é formulada da fé e ela é direta para a realidade, na Europa ela é reflexiva. Na América Latina, o ponto de partida é o rosto de Cristo, transfigurado nos pobres ou no ser humano. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, o ponto crucial é a transfiguração do Cristo na filosofia e no pensamento clássico. Na América Latina, a preocupação da teologia é prática. Nos Estados Unidos e na Europa, é a lógica pura. Na América Latina, vemos o povo crucificado como cruz divina, ou seja, os pobres têm primazia. Na Europa, fala-se do Deus crucificado como cruz humana. A igreja tem primazia. A consciência na América Latina dessa teologia é uma consciência histórica, ou seja, é um critério de seguimento de Jesus. Crer é seguir a Jesus. Enquanto na Europa e nos Estados Unidos, o caminho de Jesus é objeto de investigação e critério para discernir entre crer e o não crer. Portanto, crer é entender a Jesus. A pregação de Jesus aqui na América Latina é baseada no reino de Deus, em seu contexto, e tem mediação concreta no meio das relações. O reino revela o amor e a vontade no cotidiano. Na Europa e nos Estados Unidos, se faz a partir do conhecimento humano e da angústia existencial em sua alma e mente. Tudo subjetivo, ou grande parte na subjetividade. E a cristologia feita a partir da América Latina, ela vem de baixo para cima, ela vem do chão da existência, do chão da fábrica, do cotidiano que eu falei, do ônibus, da marmita requentada, dos sofrimentos típicos do nosso contexto, das grandes metrópoles ou das cidades mais afastadas que não têm estrutura. Enquanto, no outro contexto,
é uma cristologia que vem de cima para baixo, do ser de Deus ao Cristo da fé, do Cristo ao ser ressuscitado, do Cristo ao Jesus ressuscitado, do ressuscitado ao crucificado e dentro dessas categorias de subjetividade. Então, para fechar a diferença de um para com o outro, na América Latina, a igreja latino-americana constrói a sua teologia em diálogo com o seu povo, enquanto no outro contexto, a igreja produz teologia a partir somente do seu magistério, ou seja, daqueles que mandam e não do povo. Portanto, é sempre impositivo o seu corpo doutrinário teológico. Isso, Altmaier, faz nos pensar que existe sim diferenças nas teologias. Portanto, a teologia latino-americana fica nessa categoria e nós, como proposta educacional e de extensão teológica, temos a opção de escolher pela teologia latino-americana porque ela faz mais sentido para nós. Não que a outra deva ser desmerecida, não. O que faz mais sentido para nós é essa teologia que eu acabei de descrever nessa primeira categoria. Portanto, é exatamente essa proposta teológica que o Vida e Missão apresenta por meio da problematização de alguns conteúdos em sala de aula. Se você já ingressou no curso e já é aluno nosso, viu que a realidade da igreja é diferente daquela que você entrou no curso. O pensar igreja tem uma complexidade que a gente, em um semestre, talvez não consegue nem definir direito. Mas alguma coisa já mudou, ou o conceito de igreja já mudou, né, nesse trânsito que você teve com a gente ali no módulo igreja. E você que está chegando agora, muito bem-vindo. A nossa proposta é desconstruir o conceito de igreja que você tem, para que você, em diálogo com os seus pares, em diálogo com o professor facilitador, um outro conceito, um conceito mais crítico, possa ser apresentado e você possa servir a igreja agora de uma forma mais consciente. Bem como, portanto, na verdade, o Vida e Missão, meus amados, meus irmãos e irmãs amados também, é uma proposta um tanto quanto dialógica e que parte da nossa realidade. Portanto, o fazer teológico em sala de aula é totalmente desvinculado com o modelo clássico de educação teológica. E o que eu entendo como educação teológica clássica? É uma educação doutrinadora, onde o mestre está no centro e tem a primazia do saber. Na nossa proposta, que é uma proposta teológica, mas também pedagógica e também didática, o mestre sai do poder, sai do centro e se transforma como um facilitador. Ele sai dessa postura de cima e vai no chão comum das relações do diálogo construir também com você esse saber. Porque o saber se constrói por meio das trocas. Então essa é uma proposta, né, não somente teológica. O Vida e Missão, por mais que tenha lá nas suas definições uma proposta educacional teológica, mas se a gente conceber a educação como um processo de humanização, eu posso parafrasear isso aqui e afirmar que a educação teológica só é educação quando ela humaniza as pessoas. E humanizar as pessoas está na categoria de humanização mesmo, das relações sociais, das relações históricas, porque até que o Senhor volte ou nos leve, nós vamos viver nessa história, vamos nos relacionar nessa história, no dia a dia, no cotidiano. Então, para encerrar e chamar aqui os meus convidados, quero dizer para você que a nossa proposta é uma proposta para um pensamento crítico, um pensamento onde você deve sair de alguma forma, pessoal, diferente da forma que você entrou. Então, não se assuste, porque estamos todos no mesmo barco, estamos todos nessa produção e esperamos que o Espírito de Deus, que não está somente nos teólogos de carteirinha, e graças ao bom Deus está com todos nós, nós podemos então, a partir dessa proposta, fazer teologia a partir das relações. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, e eu gostaria agora de chamar os meus convidados. Gostaria de chamar a professora Regina Sanches.
A professora Regina, ela é a atual secretária executiva da Fraternidade Teológica Latino-Americana, bem como ela é professora da Faculdade Nazarena do Brasil, em Campinas, e ela tem dois... Pode vir por aqui, Regina. Tem uma escada ali. E a professora Regina tem 3 livros, né, lançados. Um deles saiu do forno recentemente, que é esse aqui, Como Fazer Teologia da Missão Integral. A editora Garimpo, os nossos parceiros estão aqui. Então, você pode adquirir para entender um pouquinho mais dessa nossa proposta. Bem como um livro, é recente também, mas tem um tempinho já, 2010, né, Regina? 2008, Teologia da Missão Integral, onde a professora Regina faz uma análise dessa teologia latino-americana, fazendo a separação do que é teologia da libertação e teologia da missão integral. Esse texto é fenomenal, né? E o seu orientador só foi o nosso querido Libânio, nosso irmão católico Libânio. Então, depois ela vai falar um pouquinho mais dessa experiência, mas é uma leitura, né, que você pode ter para descobrir um pouco dessas diferenças e não ficar somente, pessoal, na nuvem tóxica das redes sociais que etiquetam, né, seja a IBAB ou os nossos outros irmãos da Missão Integral, como marxistas, como petistas e istas, que você pode... Não o Instagram, tá? Mas tudo que é Insta aí, a turma faz essa leitura distorcida da gente aí. Tá? Então, 2 livros aí que você pode adquirir. E eu gostaria de chamar também 2 dos nossos alunos, colegas nossos, o Fábio Catar, Fábio, corre aqui, meu velho, e também a Sandra Pella, que vai também apresentar um resumo, né, dos seus trabalhos. Então, o Fábio vai iniciar, né, com a sua apresentação, e a nossa proposta aqui é que você veja que o Fábio é um administrador. Ele serve a nossa comunidade local, né, no IBAB Jovem, e ele, né, é um dos braços fortes do pastor André Saldiba. Esse rapaz aqui tem futuro, não porque eu estou puxando muito o saco dele, é porque o cara tem competência mesmo. Então ele vai apresentar um pouquinho para vocês uma proposta que já foi colocada em prática aqui na nossa comunidade local, bem como eu faço destaque também para a Sandra, que a partir do que nós temos aqui, como a Rede IBAB Solidária ou o IBAB Missão, que todo ano nós temos as nossas ações sociomissionárias, a Sandra fez uma análise, ou vai começar a iniciar uma análise de todo esse nosso andar sociomissionário e como isso, a partir da ótica dela, pode ser analisado para, né, o futuro da IBAB em termos dessas ações sociomissionárias. Então, 2 dos nossos alunos, que têm aí, né, 2 trabalhos belíssimos, entre tantos trabalhos, né, você está nessa também, que vai fazer um destaquezinho aqui para a gente. Tá bom? Mas, como bom crente, a gente precisa orar, não é verdade, pessoal? Trazer, além de toda essa reflexão, também um elevo espiritual, ou seja, trazer a quem é de direito toda essa reunião, que é o próprio Senhor Jesus. Então, por meio do seu Santo Espírito, nós pedimos que Ele nos dê sabedoria, nos dê entendimento e também toque seu coração para virar nosso aluno aí. Tá bom? Fica a dica aí, hashtag fica a dica. Mas feche seus olhos e vamos agradecer a Deus por esse momento, pela nossa comunidade, pela sua vida, pelo dia de trabalho, o dia de afazeres que você teve. E, mais uma vez, é muito bom ter você aqui. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e agora invocamos o teu nome e fazemos isso no precioso nome de Jesus. Nós te bendizemos porque o Senhor é aquele que dispensa o pão da tua providência sobre as nossas mesas. Pão esse, Senhor Deus, que seja o físico que mata a nossa fome, seja também o pão dos recursos que o Senhor faz com que a nossa existência possa acontecer. Por isso lembramos também daqueles que, infelizmente, nesse quesito estão deficitários. Pedimos que o Senhor os abençoe, dando, Senhor Deus, entendimento e sabedoria para poder, Senhor Deus, conseguir uma recolocação em um país, Senhor Deus, que está numa crise econômica e política, com cortes e tantas outras coisas. Mas o Senhor cuide, Senhor Deus, dos teus filhos
E essa é a nossa oração. Pedimos, Senhor Deus, também que o Senhor nos dê entendimento para as coisas que vamos ouvir aqui. E pedimos que o Seu Santo Espírito nos dê aquela ajuda, Senhor Deus, para decodificar as nossas orações que fazemos agora ao Senhor. Por isso, Pai, nós te engrandecemos e te bendizemos, porque, na verdade, Senhor Deus, tudo o que nós estamos fazendo aqui, ou as nossas propostas, são, Senhor Deus, no fim de tudo, para glorificar o Teu nome. E que possamos ser achados assim, fazendo tudo para a glória do Teu nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O Fábio vai fazer sua apresentação agora, na sequência a Sandra. Sandra, por favor, fique à vontade. E aí daqui a pouco, antes da Regina subir para falar, na verdade ela já está aqui, né? Mas vou pedir para o Chapéu fazer mais um som, tá? Para preparar o nosso espírito, com a música bem MPB, para que aí a Regina venha aí nos enleve espiritualmente. Tá bom? Meu brother, é contigo. Boa noite a todos, tudo bem? Graças ao Pai de Jesus. Se não conseguirem me ouvir muito bem, por favor, deem um toque. Minha voz não é muito fina assim para chegar muito longe, tá? Vou pedir que você, que está aí na comunicação, coloque o slide, por favor. Eu já de antemão agradeço ao Robson pelo convite de poder compartilhar do projeto que a gente vem realizando. E é uma iniciativa, como ele já iniciou aqui, já introduziu a vocês, do IBAB Jovem, mas que recebeu muita influência do curso Vida e Missão, sobretudo no aspecto inspirativo, né? No momento da concepção do programa Política em Todo o Tempo, que eu vou compartilhar com vocês, a gente estava, né, como um dos organizadores do evento, fazia já o primeiro módulo Igreja, um momento em que a gente refletia bastante sobre a igreja ser agente do reino de Deus, a igreja agir pelo reino de Deus e agenciar o reino de Deus, não tratando só, como ele disse, de questões transcendentes, metafísicas, mas se envolvendo com política, se envolvendo com arte, se envolvendo com cultura e tudo onde seres humanos estiverem presentes para que o reino de Deus se estabeleça, né? Fazendo com que todas as coisas convirjam para debaixo da autoridade de Jesus. Não só as coisas que a gente vê, mas também como as coisas que a gente não vê, enfim, tudo convergir para debaixo da autoridade de Jesus. O programa Política em Todo o Tempo, ele nasceu, vou pedir para você passar um slide, acho que é o anterior, mais um, acho que foi reduzido talvez, mas eu posso conversar com vocês assim. Nasceu de um incômodo. Durante as eleições de 2014, o Brasil se deparou com uma verdadeira guerra fria entre apoiadores do Partido A, do Partido B. Vocês vão de concordar comigo que aquele tempo foi muito tenso e a nação estava cindida entre petistas e tucanos e partidos de fulano e de ciclano. E o que mais doeu no nosso coração foi o fato de a gente ver pessoas também da nossa comunidade, sobretudo dos jovens também, se envolvendo nessas discussões, não só sem propriedade para tratar de política, para conversar sobre política, para discutir sobre política, mas também sem nenhum diálogo, sem nenhum espírito de diálogo, de procurar entender de fato por que o outro pensava diferente, por que o outro tinha algum outro tipo de reflexão e um outro tipo de proposta política. Então, a gente infestou as redes sociais, e assim, a gente não pode deixar de se incluir nisso, a gente infestou as redes sociais de proferimentos de ódio, de xingamentos, de julgamentos, sem nenhuma consciência no coração, sem nenhum tipo de nada que era construtivo a gente colocava nas redes. Isso também se expandia para as reuniões presenciais, para os movimentos de apoio partidário, e a gente começou a viver em panelas que defendiam agendas políticas, sendo que a gente nem sabia direito o que estava falando. E naquele momento de vida e missão que a gente discutia sobre igreja, a gente falou, por que não? Por que não fazer uma iniciativa em que a gente consiga trazer essa discussão para os jovens da nossa comunidade? Para que pelo menos eles, e a gente tem o sonho de expandir isso, por que a partir disso eles não podem refletir mais construtivamente sobre isso? E por que a gente não pode também fazer algo que estimule o diálogo, que estimule a compreensão, que quebre os preconceitos e que faça a gente se engajar com a nossa nação, se engajar com o nosso estado, com a nossa cidade, de uma forma mais inteligente,
mais produtiva, com mais propriedade, não só isso, mas com paz e sinalizando o reino de Deus. Porque talvez a gente não sinalize o reino de Deus acertando nas nossas escolhas políticas, mas a gente sinaliza o reino de Deus sendo dialogais, conversando, procurando entender o que o outro está pensando e acolhê-lo da forma mais amorosa possível. Então surgiu essa iniciativa. E outra contribuição muito grande do Vida e Missão foi o projeto, porque até então tudo estava na nuvem das ideias, a gente já tinha os nossos rabiscos, proativamente a gente começou a esquematizar algumas coisas, mas colocar isso num modelo em que a gente pensasse qual seria o método, quais seriam os recursos, quais seriam as estratégias de implementação, qual era o objetivo, a missão e também os valores que a gente escreveu para o nosso projeto, isso foi muito válido e isso repercute até hoje. Então, eu quero destacar aqui também algumas pessoas que fazem parte dessa iniciativa. Além de mim, nós temos outros organizadores. Um deles está aqui com a gente, que é o nosso João Marques. Não posso deixar de citar o meu irmão, que é um amado, um querido. Se você não o conhece, por favor, não perca essa oportunidade, ele é muito gente boa. Ele é mais conhecido como Jesus aqui na comunidade. E também é o pastor Saldiba que abriu esse espaço na agenda do IBAB Jovem, vencendo alguns preconceitos que, mesmo numa igreja às vezes como a IBAB, existe, de que política e religião não se misturam, né? Na primeira noite em que nós nos encontramos aqui para tratar sobre política, o pastor Ed, que participou, citou uma frase do Desmond Tutu muito interessante, que não há nada mais político do que dizer que política e religião não se misturam. Essa frase de que política e religião não se misturam talvez tenha sido o grande bordão da alienação da igreja, né? Com esse medo entre misturar igreja e política, sendo que o evangelho é sim político. As falas de Jesus carregam definições políticas. Não tem como você falar, como por exemplo ele disse, que fui estrangeiro e vocês não me acolheram, eu tive fome e vocês não me deram de comer, eu tive sede e vocês não saciaram a minha sede. Não tem como dizer que isso não tenha implicações políticas. E a gente, a partir disso, procurou desenvolver um programa em que a gente, falando um pouquinho mais agora sobre o programa, basicamente são eventos que a gente realiza na IBAB, que unem, numa só noite, num só programa, aulas expositivas sobre política e os seus temas, saúde, educação, economia, reforma política, e que também promovem uma discussão, um painel com a participação do público jovem que vem. Então, qual é o nosso objetivo? Municiar os jovens de conhecimento, para que eles tenham um mínimo de propriedade para se engajar politicamente, seja em discussões, em partidos, em movimentos, e também que, de algum modo, tenham essa capacidade de dialogar. A gente entende que reflexões como essa, num ambiente de fé, em que o Espírito Santo se encontra, ele pode sim produzir o fruto do diálogo na gente. E eu tenho certeza que frutos já estão se tornando visíveis, a gente já tem visto alguns testemunhos disso, inclusive dos próprios participantes que vieram aqui para a mesa, né? Tem aqui algumas fotos do nosso programa. Esse aqui foi o primeiro que a gente fez sobre reforma política. A gente trouxe o nosso amigo Eduardo Jorge, figuraço, grande querido, e o nosso também membro aqui da IBAB, professor de Direito, Davi Azevedo. A gente discutiu sobre reforma política e teve uma repercussão muito positiva, não só na comunidade, mas fora também. Passando o próximo slide, a gente teve o segundo evento, né, mais algumas fotos de um encontro que a gente fez com o professor Carlos Gianazzi, deputado estadual, e também o professor da USP de Educação, Ocimar Alavars, com a participação do nosso pastor Levizão, que veio aqui também para participar. O pastor Levi, inclusive, propôs de a gente fazer isso de domingo, manhã, tarde e noite. Assim, ficou muito emocionado. Enfim, a gente tem como sonho expandir isso, aumentar a frequência dos eventos e, quem sabe, desenvolver algum modelo que possa ser realizado em outras comunidades, nas quais isso possa ter algum cabimento, possa se adequar a elas. Então, é isso da minha parte. Vocês estão convidados, né, no fim desse mês, entre o fim desse mês e o início do mês que vem, a gente vai ter a terceira edição, a gente vai tratar sobre economia. Estamos aí galgando convidados. E vale a pena. Eu tenho um testemunho muito especial desse projeto para contar, que é o seguinte: o nosso amigo Eduardo Jorge, do Partido Verde e tal, tem toda aquela filosofia, um monte de gente coloca alguns estereótipos que ele não representa, né, como, por exemplo, que ele é drogado e tal, etc. Mas, quando ele estava saindo daqui da IBAB,
ele sentiu uma dor no coração e compartilhou com um amigo nosso. Ele falou assim: o idealismo, ele é muito frio e solitário. Quem sabe eu tenho que voltar... Aliás, desculpa, o materialismo, o racionalismo, ele é muito frio e solitário. Eu sinto saudade do idealismo. E ele estava se referindo à igreja, à fé, à crença, que talvez ele tenha deixado em algum momento, mas que aquela noite, num ambiente que a gente estava tratando de política, a gente estava falando sobre questões de reforma política, aquilo se despertou no coração dele e ele saiu daqui com um sentimento diferente que talvez tenha sido um ponto de ignição para uma transformação na vida dele, né? Então, orem pelo projeto, é uma iniciativa muito bacana, a gente quer expandi-lo e conta com a participação de vocês. Não é só para jovens, é para todos. Obrigado. Alô, boa noite. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, pela oportunidade de apresentar o trabalho e dizer que ele é resultado de reflexões que aconteceram, como o pastor disse, a partir do primeiro módulo realizado ano passado. Pode passar, por favor? A ideia desse trabalho, então, na verdade, é relacionar os conceitos, enfim, a prática do voluntariado com os conceitos de missão integral que nós temos discutidos no curso. Próximo. E o ponto de partida, então, foi considerar vários questionamentos a partir de uma prática do serviço voluntário, realizado especificamente aqui na IBAB, que eu pude participar, tenho participado há mais de 5, 6 anos, e outras pessoas que discutem também esse trabalho, e o fato de ser voluntário e ser cristão, né? Então, qual é a diferença do voluntário cristão, do voluntário não cristão, né? Então, o questionamento veio por aí. E, a partir das referências discutidas nos módulos, né, a partir dos textos discutidos no módulo, um dos textos que eu fui buscar fora, mais especificamente para esse trabalho, foi uma pesquisa realizada pelo Centro de Voluntariado de São Paulo, que solicitou ao IBGE uma avaliação, uma entrevista em 2011, contando com a participação de 1.550 voluntários em todo o Brasil. E o que eu achei interessante para a gente discutir dentro desse trabalho especificamente é que eles encontraram que 25% dos brasileiros faz ou já declararam fazer ou já fizeram algum tipo de serviço voluntário. E desses, 49%, ou seja, quase metade, já procuraram, eles procuraram instituições religiosas para desenvolver os seus trabalhos. Dentro desses 25%, a motivação, uma das motivações foi o fato de ser solidário. Então, 67%, né, a grande maioria, teve como mote, né, motivação, ser solidário. E 22% colocaram como religiosidade, sendo que essa pergunta ela pode ter mais de uma resposta. Então, a gente pode ter gente, né, nesse estudo, pode ter pessoas que responderam para os dois itens, né? Então, considerando aí o ambiente da IBAB, né, a gente sabe que existem muitos voluntários em diversos ministérios. E o interesse mais particular desse trabalho é voltado, então, para os projetos sociomissionários, como o pastor comentou, que está sob a responsabilidade do IBAB Missão. Então, o objetivo desse trabalho foi avaliar a relação, né, então avaliar, né, vai ser avaliar a relação entre o serviço voluntário e o cristianismo. Próximo. A partir de entrevistas feitas com os voluntários, então, participantes desse projeto, com perguntas relacionadas, aí, provavelmente ampliando, então, para perguntas relacionadas aos 4 módulos do curso. Então, isso está sendo estudado, mas provavelmente isso vai acontecer e essas perguntas vão ser, devem acontecer agora no segundo semestre. E, a partir da análise desses resultados, então, a gente espera encontrar, enfim, né, conteúdo para discussão do que qual a influência do serviço voluntário nos conceitos cristãos, né, no conceito de cristianismo, enfim, ou vários tipos de conceitos, né? Então, o que é
por exemplo, missão integral, serviço social, evangelismo, reino de Deus, desses voluntários, e também o contrário, o quanto esses conceitos, então, quanto esses princípios discutidos, enfim, aqui, a gente pode observar nos voluntários o quanto isso interfere na atuação prática deles. Então, esse trabalho ele foi entregue como resultado do primeiro módulo, né, desse curso, mas a gente teve muito interesse em realizar a prática dele, né? Então, o pré-projeto foi entregue, mas a gente teve interesse em realizar a prática, que deverá acontecer ainda esse ano, e aí, a partir disso, os desdobramentos, como o pastor colocou. Então, é isso. Muito obrigada. Enquanto você vai refletindo aí naquilo que ouviu, vai pensando que a Sandra, ela é fonoaudióloga, o Fábio é administrador de empresas. Portanto, eles estão em missão a partir do profissional que eles são. Mesmo considerando que é um curso teológico, então esse transfundo de fato é teológico, mas qual é a motivação de um profissional como eles são, em proporcionar essa discussão ou esses pré-projetos que se transformam em projetos e assim por diante? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o fazer teológico é um fazer que todos nós podemos promover. A partir do especialista que você é, você pode refletir teologicamente, mesmo sem ter teologia. Então, a proposta do Vida e Missão é exatamente essa, de apresentar uma análise crítica da realidade por meio, então, dessa teologia latino-americana, para que a sinalização do reino de Deus possa ser feita a partir do contexto onde você está inserido. Não é sistematizar as propostas. Cada um tem uma cara, tem um jeito, a partir do profissional que está apresentando isso. Então, você é muito bem-vindo a fazer isso também, a partir de quem você é. Então, é isso que a gente propõe aí como reflexão do caminho e no caminho. Deus abençoe a todos. Amém. Eu agradeço, antes de qualquer coisa, ao Robson e a IBAB por esse convite, essa oportunidade, principalmente uma oportunidade de falar sobre um assunto apaixonado. Quem mexe com missão integral, quem mexe com teologia latino-americana, trabalha com um assunto que gera uma certa paixão na gente. Isso já é próprio do latino-americano, e principalmente em temas e assuntos que ele próprio vem construindo. E eu e meu marido, a gente estuda isso há muito tempo, desde 1993, que a gente está nessa onda de teologia latino-americana, de missão integral. E lendo alguns textos e participando de alguns eventos e buscando compreender melhor o que é o nosso pensamento contextualizado. Temos feito assim algumas descobertas interessantes, E esse livro que o Robson mostrou é fruto dessas inquietações. Ele surgiu de uma dissertação de mestrado em Belo Horizonte. Nós começamos o nosso trabalho ministerial em Belém do Pará, onde nós trabalhamos quase 5 anos, pastoreando igrejas batistas, da Convenção Batista Nacional. Depois fomos para a Bahia, ficamos 1 ano e meio no sul da Bahia, também trabalhando com pastoreamento. E depois fomos para Minas Gerais, onde ficamos praticamente 16 anos, trabalhando com educação teológica. Ali, em Belo Horizonte, nós fizemos essa virada, nos concentramos na educação teológica. Depois nós saímos de lá e fomos para o Espírito Santo, ficamos 1 ano lá na Faculdade Unida de Vitória, trabalhando lá com o pessoal da Faculdade Unida. E de lá nós fomos para Londrina, trabalhar 1 ano com o pessoal da Faculdade Teológica Sul-Americana. Passamos 1 ano lá. E depois de lá a gente saiu, foi para Joinville,
Santa Catarina, ficamos um ano lá implantando o projeto lá para a Igreja Assembleia de Deus, que havia sido a faculdade credenciada pelo MEC, fomos lá implantar a faculdade. Depois de lá, viemos para Campinas, então, trabalhando com nazarenos. Então, batistas, presbiterianos, assembleia, nazarenos, a gente tem procurado ter uma experiência diversa e pensar a teologia latino-americana nessas várias experiências. Esse livro surgiu de uma preocupação ainda em Belo Horizonte, porque eu tinha essa dúvida que boa parte do pessoal que lida com teologia latino-americana e com teologia da missão integral tem. Ela é diferente da teologia da libertação? É a mesma coisa? A teologia da missão integral é derivada, surge da teologia da libertação, como muita gente gosta de falar? Né? Então, eu tinha essa preocupação, porque os textos que eu trabalhava não eram claros o suficientes acerca disso. E eu, como fazia o mestrado numa instituição jesuíta, que a linha teológica principal era a teologia da libertação, eu quis aproveitar o momento para fazer essa pesquisa. E tive como orientador, então, o padre João Batista Libânio, que era um dos principais teólogos da libertação da América Latina. E foi muito interessante. O título da minha dissertação era pesquisando a partir de Orlando Costas, tentando mostrar que a teologia da missão integral era uma forma de teologia da libertação. Esse era o meu projeto inicial. A gente constrói uns projetos de pesquisa, depois, no meio do caminho, a própria pesquisa passa a dominar, de certa forma, a gente, né? E no meio do caminho, eu descobri que estava com um problema enorme, porque eu não ia conseguir, de alguma maneira, provar aquilo que eu estava pretendendo, porque teologia da missão integral não era uma forma de teologia da libertação. E foi aí, então, que o padre Libânio me reorientou na construção do texto, e o Padilha também me ajudou nisso, né, acompanhando a construção do texto, a fim de que ficasse mais ou menos de acordo com o que eles haviam pensado. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês, mais algumas coisinhas que geraram, então, esse outro livro. Porque, para mim poder trabalhar a diferença e tentar mostrar, né, a partir da metade da pesquisa em diante que eu havia começado a fazer, que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, eu teria que mostrar por que elas são diferentes. Então, além de procederem, né, de representações cristãs diferentes, havia, ao meu ver, e que os meus orientadores, lá o orientador e o co-orientador me fizeram ver, havia uma diferença radical que era no como elas se fazem, no jeito delas se fazerem. Então, aí há uma mudança muito grande, onde cada uma tem um caminho próprio, embora as duas sigam um percurso que as identificam como teologia latino-americana. Tá? Então, uma coisa já tem que começar a ficar claro para nós. Eu acho que isso já vem sendo discutido por vocês, mas vamos só organizar o pensamento mais ou menos a respeito disso. Organizar a carta, essas coisas são do norte do Paraná. Tá? Então, vocês me desculpem nesse excesso de R's. Então, a primeira coisa, uma coisa é fato. Teologia da libertação e teologia da missão integral, as duas são teologia latino-americana. Existem várias formas de teologia na América Latina, inclusive aquelas trazidas pelos missionários na época da vinda do protestantismo, do chamado protestantismo de missão, que trouxeram na sua bagagem não somente modelos de culto, modelos de templo, de arquitetura, inários e instrumentos, mas trouxeram também suas teologias. Então, nós recebemos no pacote, no conjunto, formas de pensamento, não somente pensamentos, mas formas de pensamento, né, que foram trazidas para nós como sendo universais, né, universalmente aceitas. Então, temos várias teologias na América Latina que chegam até os dias de hoje, da Europa e da América do Norte.
Mas, até hoje, até esse momento, nós só temos essas duas formas de teologia que podemos reconhecer como teologia latino-americana. O pentecostalismo está surgindo com esforços, né, de pensar uma teologia pentecostal latino-americana. Mas isso é algo que ainda está em construção, né? Eles estão aí organizando eventos, fóruns diversos, para fins de trabalhar essa questão. Hoje, o que podemos afirmar que são teologias contextualizadas, como dizia Libânio, o contextualizado não é aquilo que você traz de um outro lugar e transplanta para outro determinado lugar, tentando dar algumas cores e algumas formas daquele novo lugar. Contextualizado, ele diz, é aquilo que nasce de um determinado solo, aquilo que nasce daquele chão, com as propriedades, sejam as dificuldades daquele solo, os problemas daquele solo e todas as potencialidades que ele tem. Ele dizia, isso é contextualizado, né? Então, como teologia realmente contextualizada na América Latina, que surge da preocupação em relação aos problemas da América Latina, de busca de correspondência à cultura, ao jeito de ser latino-americano, são essas duas versões ou vertentes, né? Elas comungam de algumas preocupações em comum, surgem do mesmo contexto, da mesma preocupação com os problemas políticos e socioeconômicos e culturais da América Latina, mas dão algumas respostas diferentes por causa das tradições que elas representam, acabam fazendo um certo percurso de método também diferente, tá? Isso é fundamental para a gente entender. E quem foi que pensou essa história toda aí? Bom, não foram só teólogos. É muito interessante no movimento, quando você estuda, de fato, o movimento, a história do movimento de missão integral, a gente começa a descobrir que, desde cedo, profissionais e estudiosos das áreas diversas do conhecimento não só estiveram presentes, né, mas foram assim atuantes, e essa ideia do integral, ela não vem só de uma intuição teológica, mas ela vem justamente dessa participação e essa disposição da articulação de áreas diversas com a teologia com elas. Então, o integral, que traz a ideia de global, do todo, que o René Padilha vinha pesquisando, inclusive na sua tese de doutoramento, trabalhando a ideia do todo, foi, de certa forma, desenvolvida no movimento de missão integral, em conjunto, não somente com outras áreas do conhecimento, não foi só com as ciências sociais, né? A adesão ou o uso das ciências sociais como mediação, como óculos para a compreensão da realidade ou compreensão das escrituras, foi uma particularidade mais da teologia da libertação, que desde cedo se definiu, né, e fez o uso das ciências sociais, tanto para o ver, que era o método dela, um primeiro momento, ver a realidade, se acercar da realidade, buscar compreender, para depois levar esta realidade até as Escrituras, né, e buscar ali, a partir de um exercício de interpretação, hermenêutico, buscar entender o que Deus, então, falava àquele povo a partir de uma leitura mais sociológica das Escrituras, e então trazer novamente o que entendiam como palavra de Deus, novamente para a realidade, propondo uma nova praxis, uma ação que visasse transformar aquela realidade, aquela determinada realidade. Por isso que o método da teologia da libertação é ver, julgar e agir, né? Isso é outra questão importante de ser compreendida, porque é uma particularidade, inclusive, da teologia da teologia latino-americana. Ela prioriza, né, como um primeiro momento, realmente o contexto.
Por isso é chamada de teologia contextual. E essa chamada para o olhar para o contexto, como eu disse, não foram somente os teólogos que concluíram por essa necessidade, tá? Mas foram também as pessoas de outras áreas do conhecimento que chamaram nossa atenção e disseram: como é que vocês querem missionar no contexto ou teologizar, né, para esse contexto sem conhecer o contexto? Era essa a questão colocada. Como é que você quer corresponder a um determinado contexto sem conhecer esse contexto mais detalhadamente, mais criteriosamente? E como é que você pode compreender esse contexto sem ouvir quem entende dele ou acerca dele? Ou seja, as pessoas que estão atuando nele. Como é que você pode compreender? Como é que você pode ver? Como é que você pode de alguma maneira, se acercar dele, sem ouvir quem está estudando, ou está trabalhando, ou está militando nele? Daí a necessidade do diálogo, né, da conversa, e uma conversa séria com o pessoal das áreas diversas do conhecimento, com os profissionais das áreas diversas, a fim de que eles pudessem, então, informar e orientar acerca desse contexto, porque senão não teríamos condição de ter ou de ser teologia contextual. O olhar da teologia, por mais abrangente que ele seja, ele sempre é um olhar limitado. A teologia não dá conta de tudo, e essa foi a grande descoberta, né? Vamos dizer assim, um momento de humildade da teologia, de reconhecer isso, que ela não entende de todos os assuntos, que ela não compreende toda a realidade, que ela não tem resposta para todos os problemas. Então, desde o início do movimento da missão integral, nós temos antropólogos, educadores, psicólogos. E não são pessoas que estão ali para dar mera contribuição para o movimento, mas são pessoas que ajudam a pensar o próprio jeito de pensar e compreender a fé a partir da América Latina. Dado o fato dela assumir desde cedo, né, a condição de ser contextual. Então, ficamos entendidos nisso. Para ser uma teologia que se chama latino-americana, que, portanto, pretende ser contextualizada na América Latina, ela precisa partir desse contexto. Esse contexto não é o momento de chegada dela, mas é o ponto de partida, é o ponto de localização, de onde é que estamos fazendo teologia, de onde estamos extraindo, ouvindo as perguntas que estão sendo feitas. O que aconteceu, de certa forma, que eles perceberam a necessidade de ouvir essas novas perguntas? Porque descobriram que, embora as teologias trazidas para a América Latina eram teologias interessantes de serem ouvidas, boa parte das vezes elas estavam respondendo a perguntas que não estavam sendo feitas na América Latina. E as perguntas que estavam sendo feitas na América Latina estavam ficando sem resposta. O Costas mesmo coloca num texto, Orlando Costas coloca num texto dele sobre a vida no Espírito, uma questão sobre isso. Por exemplo, em muitos lugares da Europa, eles convivem com o problema do ateísmo. Só um pequeno exemplo. E muitas teologias, inclusive aquele esforço enorme de comprovar a existência de Deus, que ocupava disciplinas inteiras nos nossos currículos, nos seminários e faculdades de teologia na América Latina, ficar discutindo as hipóteses acerca da existência de Deus, e os atributos de Deus, e esses conteúdos, né, vinham dessa preocupação, principalmente europeia, a respeito de um esvaziamento da fé e uma discussão entre razão e fé e o crescente ateísmo na Europa. Ora,
a última coisa que até hoje nós, na América Latina, vivenciamos é o problema do ateísmo. Se temos um problema, é com excesso de religião. É com excesso de crença, não com a falta dela. E gastávamos no nosso currículo um tempo enorme, respondendo a uma inquietação que não era nossa. Essa foi, por exemplo, um dos exemplos geradores dessa preocupação. Então, vamos colocar o nosso ouvido em direção ao contexto e ouvir quais são as perguntas deste contexto. Quais eram as perguntas, por exemplo, da década de 70, no Brasil? Né? Militarismos na América, convulsão política, socioeconômica, essa era a preocupação na América Latina. Então, vamos ver o que está acontecendo, mas nós não conseguimos compreender sozinhos. Vamos ver o que os cientistas políticos podem nos informar acerca dessa situação. Vamos ver o que então, os cientistas sociais, os antropólogos, os pedagogos podem nos informar acerca da situação. Vamos ouvir o Paulo Freire, vamos ouvir outros pensadores. Né? E aí começamos a nos acercar da nossa própria realidade. Bom, você não tem como começar a ouvir as perguntas do contexto e ir para o texto bíblico e fazer a mesma leitura de antes. Não tem como. Aí essas perguntas acabam gerando uma certa virada hermenêutica. Porque, de repente, você vai para o texto bíblico com essas perguntas na cabeça e começa a ver que havia um contexto, começa a ver Jesus, de repente você nunca percebeu que Jesus começou o ministério dele na Galileia, na terra dos pobres. Foi lá em cima, não foi lá na Judéia, lá em meio à liderança judaica que ele começou. Por que Jesus começou lá na terra dos pobres? Não tinha percebido isso ainda. E a gente começa a perceber coisas nas Escrituras que respondem, de certa forma, a esse contexto. Mas aí, então, eu ouço essa palavra de Deus a partir de toda uma situação sócio-histórica e cultural e psicológica e pedagógica da Bíblia, começo a verificar tudo isso, que lá também o contexto era um contexto meio que multidisciplinar, poderíamos dizer assim, que exigiria uma análise multidisciplinar. Volto para essa minha realidade com a palavra de Deus, então, uma nova palavra de Deus, compreendida, e essa compreensão da vontade de Deus para a realidade a partir da leitura bíblica, que surgiu a partir das minhas inquietações com a realidade, me chamam a atenção a missionar de modo diferente nesse meu contexto. Minha missão não pode mais ser reduzida a uma proclamação oral do Evangelho, visando salvar o espírito das pessoas somente, porque eu entendi que a realidade, que o contexto é muito mais do que isso, envolve muito mais do que isso, que Jesus, em sua missão, em sua época, envolveu muito mais do que isso. Então, eu, como igreja, sou chamada a fazer também muito mais, enxergar muito mais, e abranger muito mais na minha missão. Dá para começar a compreender de onde vem essa ideia, de missão integral. Ela não surge como uma ideologia, não surge como uma teoria previamente construída, e implantada mediante esforços acadêmicos, em meio às igrejas e às instituições de pensamento teológico. Não surge a partir daí. Ela surge a partir dessas intuições, dessas descobertas, desses esforços que eram pastorais e missionais. Gente da Associação Cristã de Moços, de ABU, professores de seminários que, de repente, estão lançando um novo olhar para a América Latina, para a fé cristã. Gente que vivenciou, que experimentou, que conheceu, analisou o missionarismo protestante,
que trouxe a fé evangélica para a América Latina, que considerou extremamente válido e importante, aqui estamos nós, os evangélicos, mas que entendeu que é preciso fazer uma revisão histórica, né? E aprender com os acertos e com os erros do passado. TLA. Surgiu, então, a teologia latino-americana, de um modo geral, surgiu na década de 60. No caso da missão integral, como um esforço conjunto de teólogos, de pastores, de comunidades, de profissionais e pensadores das áreas diversas. Muitos desses pensadores e profissionais não tinham formação teológica e não têm até hoje. Mas é gente que está lá no meio como teólogo da missão integral a partir da sua área do conhecimento. Tá? Apresenta-se, então, nas formas da TDL e da TMI e surgiu como um esforço da fé cristã evangélica, no caso da missão integral. No caso da teologia da libertação, a teologia da libertação surgiu no meio protestante, primeiro. Tá? Do protestantismo ecumênico. Um dos primeiros nomes da teologia da libertação na América Latina foi Rubem Alves. O primeiro a escrever acerca dela. Ele é considerado até por muitos como precursor da teologia da libertação, mas ele mesmo se entendia como um dos primeiros teólogos da libertação. É nesse sentido que surge no meio protestante, mas ela vai se desenvolver mesmo no meio católico, principalmente, e dentro do protestantismo ecumênico. A missão integral surge no meio evangélico. Tá? No meio protestante também, mas evangélico. Não surge exatamente de Lausanne, como muitos querem afirmar. Missão integral não é filha de Lausanne. Aliás, em Lausanne já estava lá o Samuel Escobar, o René Padilha, falando na ótica de uma missão integral. O Cláudio I vem antes de Lausanne. Tá? Então, a TDL surgiu no contexto do protestantismo ecumênico e propôs fazer uma revisão histórica com ênfase na implantação do cristianismo na América Latina no período das colonizações. Quem já assistiu aquele filme A Missão, né, que conta a história na época da colonização da América Latina, vindo dos jesuítas, dominicanos, a TDL se ocupou disso. A teologia da missão integral se propôs a fazer uma revisão histórica, mas do missionarismo protestante, evangélico, que trouxe as igrejas evangélicas para a América Latina. Ela nem se ocupou tanto com aquele primeiro período da evangelização, mas ela se ocupou desse outro período, né, que é da época missionária. A TDL utiliza o método do ver, julgar e agir. Ver a realidade, julgar a partir das Escrituras e agir novamente, buscando transformar essa realidade, a partir principalmente da militância, né, da teologia da libertação. Já a teologia da missão integral, o olhar dela, o ver dela no contexto, surge de forma não somente multidisciplinar, mas a partir da pastoral, né, da ação pastoral e missional no contexto. Muda o olhar completamente, porque o pessoal já está olhando a partir da fé. Então, ele já está percebendo o contexto a partir da fé. É um momento, de certa forma, meio que teológico e dialogal também. Porque a fé está ali, é a fé que está embasando a pastoral e a missão. Então, não é gente que está desconectada da igreja, não é gente que está desconectada da espiritualidade. Né? São pessoas que estão atuando como líderes nas igrejas e que estão, de repente, querendo fazer um outro tratamento da missão, né? E construir uma nova maneira de missionar, na realidade, só que uma maneira mais interventiva, não visando somente aquela história antiga nossa, né? Que é da minha época, eu não sei se é da época de alguns de vocês, né? Meu pastor, quando pregava antes, falava, vamos sair no domingo para evangelizar no domingo à tarde para salvar as almas perdidas. Era essa a fala, vamos salvar as almas perdidas. Era a ideia de evangelização, era a ideia de missão.
nossa, né, do missionário que recebia um vocacionamento, uma vocação de Deus, em um culto onde ele levantava a mão e sentia-se chamado, conforme lá no século XIX, para as missões. Esse era o missionário. E ele, então, pegava lá o seu visto, o seu passaporte, a sua mochila, punha nas costas e ia para o campo missionário evangelizar para salvar as almas perdidas daquela outra nação e implantar igrejas naquele lugar. Era essa a ideia de missão. Né? Nessa revisão da missão a partir da América Latina, nós começamos necessariamente a pensar a igreja. E entender que a igreja, na realidade, é a comunidade apostólica, que quem Jesus envia é a igreja. E se todo o contexto, de certa forma, precisa ser transformado pela fé, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo, mediante uma intervenção a partir da fé no Senhor Jesus Cristo e na sua graça salvadora, né? Se isso é o que deve ser feito a partir dessa nova leitura das Escrituras, então todos que estão atuando nesse contexto, que se entende como igreja, seja teólogos, missionários, mediante ordenação ou não, são enviados. São missionários. Então, nesse sentido, aquela pessoa que está durante a semana testemunhando a fé a partir do exercício da sua profissão, que está ali de alguma maneira demonstrando Cristo a partir da sua vida, a partir do seu trabalho, a partir de toda a preocupação ética e humanizadora do seu trabalho, e chamando a atenção para Cristo e o seu Evangelho, é tão missionário quanto aquele que está lá, que pegou o passaporte, mochila nas costas e foi lá para outro país. Uma vez, há muito tempo atrás, em Belo Horizonte, eu preguei isso numa igreja muito simples, numa comunidade. E eu gosto sempre de lembrar essa história. Né? E tinha lá, falei acerca disso, falei, irmãos, todos vocês que estão aqui, que se compreendem como igreja, e que estão atuando como igreja no mundo, e vivendo a sua fé no mundo, onde vocês são missionários do Senhor Jesus Cristo. Aí no final, um irmão, um senhor de idade, muito simples, veio conversar comigo. Ele falou, minha filha, me responde uma coisa. Eu passei a minha vida toda querendo ser missionário, mas eu não pude estudar, eu tinha que trabalhar, e eu fiquei com aquele sonho de um dia poder ser missionário. Então, como eu não podia ser missionário, né, eu ficava ajudando o pastor. Quando eu ia para o trabalho, eu falava do Senhor Jesus Cristo. Muita gente veio para a fé por causa do meu trabalho lá, no meu trabalho, filha. Ele falando desse jeito. E eu acompanhava o meu pastor em tudo aqui. Se o meu pastor precisava de mim na porta, era na porta que eu ficava. Se precisasse até limpar aqui o templo, porque não tinha ninguém, eu vinha aqui ajudar meu pastor aqui antes. Mas o meu desejo mesmo era ser missionário. Meu sonho era ser missionário, mas não sabia ler, não sabia escrever, tinha que sustentar a família e não podia ser missionário. Mas agora você está dizendo que eu sou missionário? É isso mesmo que você está dizendo? Eu falei assim, irmão, quem dera metade dos missionários que estão no campo lá fora fizesse pelo menos uma parte disso que o senhor está fazendo aqui. Ele falou, então quer dizer que eu posso morrer tranquilo? Eu tive que responder que sim, né? Ele pode morrer tranquilo, porque conforme as Escrituras, o Senhor é um missionário. E muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente está atuando, a gente está envolvido, a gente está engajado. Ninguém deixa a casa, ninguém deixa as Olimpíadas
lá, de assistir às Olimpíadas, para estar aqui agora à noite, aprendendo um pouco mais acerca da fé, fazendo aquilo que o Anselmo de Cantuária disse lá, a fé precisa saber, a fé precisa conhecer, a sua fé é curiosa. E se você age no mundo, você quer agir conhecendo, quer poder dar explicações acerca dessa fé. Ninguém faz isso se não se sente comunidade enviada ao mundo. Se não se sente cristão enviado ao mundo. Se eu sou cristão enviado ao mundo, o termo enviar na Bíblia não existe. Né? Vocês já devem ter aprendido aqui que na Bíblia, nem no Novo Testamento, existe o termo missionário, nem missão. O que existe na Bíblia, no Novo Testamento, é o termo apóstolo, que significa enviar, ou enviado, que significa enviado. E a igreja é que é chamada a ser comunidade apostólica no mundo. Como é que essa igreja é comunidade apostólica no mundo? Como é que ela exerce o seu apostolado? Através dos cristãos atuando neste mundo, seja por meio das suas profissões, seja por meio do deslocamento e indo para outro lugar, mantido muitas vezes por essa comunidade, por esses cristãos que estão aqui, seja por meio do pastoreamento, da liderança dessa comunidade, capacitando-a para que ela possa exercer a sua missão no mundo. É assim que ela cumpre o seu mandato apostólico. E nesse caso, todos que fazem parte dela são missionários, são enviados, porque integram a comunidade apostólica, a comunidade enviada ao mundo. Alguns aqui, alguns lá. E cada um, por meio dos seus dons, por meio das suas capacitações, das suas capacidades, e assim a igreja cumpre a sua missão. Essa é a nova compreensão, nova compreensão de missão, que surge desses esforços de missão integral. E por isso ela é também integral. Quando a gente pensa em integral, temos que pensar em algo abrangente, amplo, que abarca. No outro slide. E aqui está, então, uma descrição rápida do método que a gente faz. Quando vocês estão trabalhando, né, nas profissões de vocês, vocês identificam problemas. Vocês identificam questões. E vocês normalmente trazem para a comunidade da fé. Olha, está acontecendo isso no mundo. É isso que está envolvendo as pessoas hoje. Esses são os grandes dilemas humanos. Ou este é o problema da nossa nação. Este é o problema da sociedade. São vocês que estão na linha de frente. Aí na sociedade, no mundo, que trazem essas informações. E são vocês que vão ajudar a compreender esse contexto. A pedagogia não dá conta de compreender sozinha, porque o seu olhar é um olhar mais específico. Ela precisa da ajuda daquele que analisa o comportamento, do psicólogo, ela precisa da ajuda do analista social. Ela precisa da ajuda do biólogo. Como é que a gente vai falar sobre a missão ambiental da igreja sem ter um biólogo trazendo informações para a gente acerca dos problemas reais do mundo hoje? A biologia é uma das grandes áreas do conhecimento hoje que nos ensina, né, acerca de como correspondermos a esta realidade, a fim de que a gente não fique se baseando em achismos das nossas impressões aqui, que na teologia, por exemplo, assim, a gente não entende muita coisa da biologia. Né? Eu espero, sinceramente, agora com as novas medidas do Ministério da Educação, eles dizem que a gente tem que ter até disciplinas na área. A gente está estudando meio ambiente também. Mas é devagar. Né? Então, vamos voltar lá naquele gráfico? O Padilha fala assim, olha, só que tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque cada área do conhecimento ela tem os seus teóricos, os seus pensadores, suas tendências, suas correntes, suas linhas.
né, inclusive a teologia. Então, a gente tem que ficar assim, meio esperto em relação aos condicionamentos que a gente está sofrendo. Por exemplo, a teologia latino-americana. Muita gente tem problema com ela porque fala que ela é marxista. Não consegue diferenciar as coisas. A teologia da libertação realmente fez uma opção para que ela pudesse compreender o pobre, já que ela fez do pobre o seu lugar teológico. Ela disse assim, olha, eu quero fazer teologia a partir do pobre, assumo os riscos. E para mim entender o pobre como pobre, eu peço a ajuda não somente das ciências sociais, mas daquelas correntes marxistas das ciências sociais, como um instrumental para mim compreender quem é o pobre. Aí passa a compreender o pobre como oprimido, como proletário e uma série de outras identificações. Ela fez essa escolha. Né? A teologia da libertação, até hoje, a gente sabe, quem estuda um pouquinho ela, conhece um pouquinho ela, sabe que ainda é muito assim. A teologia da missão integral não teria nem como fazer isso, porque, primeiro, ela é evangelical e não quis se distanciar das suas origens evangelicais. E a outra preocupação é que ela disse assim, não, se nós não queremos tratar as pessoas somente no seu aspecto espiritual, não vamos cair no erro de tratar as pessoas somente como seres sociais ou sociológicos. Seria sair de um lugar e cair em outro. Então, ela faz essa mudança metodológica. Nós queremos nos preocupar com o contexto, olhar para as pessoas, mas queremos compreender essas pessoas de uma forma mais global. Daí a necessidade da abordagem multidisciplinar e o risco. E o próprio Padilha fala acerca disso. Foi um risco que decidimos correr. Vocês sabem que quem quer tratar tudo acaba não se aprofundando em muita coisa. Né? Mas hoje, com a internet, a gente já sabe muito bem que a tendência é abranger mesmo. Né? A internet faz isso com a gente olha para todo lado, para tudo quanto é coisa, e aí escolhe uma coisinha ou outra, se aprofunda, mas voltamos para aquele cenário mais global, de conjunto. Né? E esse é o olhar da missão integral. Surgiram versões do movimento, vocês vão descobrir no movimento de missão integral, por exemplo, aqui entre vocês, há essa preocupação, né, do envolvimento profissional. Vocês vão ver correntes da missão integral que são um pouco mais libertacionistas. Vocês vão ver correntes que são mais pastorais. Mas essas são as possibilidades dentro do movimento de missão integral. No entanto, nós temos que ter discernimento dos condicionamentos que nós estamos sofrendo para não cairmos nos erros dos pensamentos e tendências que muitas vezes nós condenamos. Temos que ter essa atitude assim, meio que de suspeita mesmo, o tempo todo. Né? Quer dizer, eu estou dialogando, eu estou conversando, mas o que será que está me orientando nisso? Eu tenho que ficar esperto, né? Para não cair nos vícios que outros caíram. É esse o cuidado que tem que se ter quando olha para o contexto e quando olha para as escrituras de modo multidisciplinar. Quem está orientando a minha leitura da realidade ou a leitura do contexto? Tá? É a questão do que o Padilha chama de discernimento. Partimos, então, conscientes disso, para uma hermenêutica contextual. O mesmo olhar abrangente para a realidade, multidisciplinar ou interdisciplinar, aí o mesmo olhar que nós lançamos para essa realidade, nós temos que lançar para as Escrituras, porque não adianta você olhar a realidade com óculos e depois mudar de óculos para olhar para as Escrituras. Então, ali, você vai querer ver vida, movimento, pessoas, comportamento, organização política. Você quer ver essas mesmas situações e como Deus, então, agiu nessa realidade tão abrangente, tão envolvente, tão integradora, como é que Ele agiu ali, portanto, como é que Ele age na nossa realidade também.
E o Padilha, na sua explicação, vai dizer, e esse é um exercício que não se esgota, porque você vai o tempo todo, porque quando você volta para a sua realidade e intervém na sua realidade, seja como cristão, como indivíduo ou como comunidade da fé, essa realidade é transformada. E surgem novas perguntas. Por quê? Porque a realidade é dinâmica, a cultura é dinâmica. Então surgem novas inquietações que eu levo para as Escrituras e faço novas descobertas no texto bíblico. Porque eu fui transformado, minha realidade foi transformada, portanto o meu olhar, a minha hermenêutica também foi transformada. E é um exercício que não se esgota. Inclusive ele fala da fusão de horizontes. Chega um momento que a gente só se entende, gente, seres humanos, no mundo, lá e cá, conversando entre si. Comunidade atual, comunidade bíblica. Tá? Esse é o esforço hermenêutico da missão integral. Visando o quê? Um missionar mais abrangente na realidade. Entender as pessoas mais do que almas a serem convertidas, que precisam ir para o céu. Mas entender que o mundo é formado por pessoas criadas por Deus, que precisam reencontrar com a vida. Que precisam, de certa forma, compreender a vida de uma nova perspectiva. Quando nós evangelizamos, quando nós fazemos teologia, quando nós construímos saberes, a nossa preocupação fundamental é a vida. É onde começa a Bíblia. Qual que é o ponto de partida da Bíblia? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o ponto de partida das Escrituras. O ponto de partida é a vida, é a criação da vida. Portanto, ela tem que ser a nossa luta no mundo. Não podemos entender ou empreender uma missão pela missão. Uma evangelização pela evangelização, uma teologia pela teologia, uma igreja pela organização. Mas a missão, a evangelização, a teologia, a igreja é pela vida criada por Deus. É para essa luta que nós somos chamados. E onde a vida estiver comprometida, e naquilo em que ela estiver comprometida, ali é nosso campo de missão. Essa é a ideia fundamental da missão integral. Só seguindo, porque o tempo já está correndo. Então, a missão é da igreja no mundo, enquanto comunidade dos salvos em Jesus Cristo, mas há também uma missão do cristão, porque hoje nós vivemos num tempo de hiperindividualismo, e não podemos deixar de pensar no cristão enquanto indivíduo também, que possui a sua missão. Há uma missão humana, porque somos criados por Deus. E você pergunta assim, por que tem tanta gente que faz coisas boas e que não conhece a Cristo? Há uma missão humana no mundo e que está de alguma maneira impregnada em nós. Podemos seguir? A igreja é a comunidade do reino de Deus no mundo, então, e comunidade enviada, apostólica, portanto, enviada para uma ação integral nesse contexto, uma ação integral e transformadora do contexto. Isso que é praxis, ação transformadora. Então, a igreja é chamada para uma nova praxis. Para a superação, somos chamados para a superação da ideia de especialização da missão, que ela é uma tarefa específica para os especialistas da fé. Tanto quanto o ministério da igreja e a própria igreja é uma tarefa, é um esforço de todos nós que fazemos parte dela, a missão da igreja é de todos os cristãos que compõem a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Passando. Igreja é também comunidade reconciliadora por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Aquela que luta no mundo pela promoção da paz. Se o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho que promove a vida, se o reino de Deus é justiça, e essa é a nossa bandeira, para onde vamos, temos que levar a mensagem da paz e não da guerra. Podemos
as profissões e as diversas áreas do conhecimento entram, então, nessa dinâmica, na exigência da integralidade, portanto, da multidisciplinariedade. Ou seja, se não houver a participação das diversas áreas que entendem do mundo e do contexto, não há integralidade. Esta é a verdade. Tá certo? Não existe integralidade se não for assim, multiparticipativo. Tá certo? Todos, então, estão chamados a missionar para a construção, de fato, de uma missão integral, integradora, abarcadora, né? Só que, esse aqui é um outro problema, é um outro tema que não dá para ser tratado aqui, eu só quero chamar a atenção de vocês, e hoje é um assunto que muito se fala. Não tem como falar de integralidade sem falar de complexidade. Tá certo? As várias áreas aí que lidam com educação, que lidam com as biológicas, que lidam com física, com outros conhecimentos diversos, sabem disso. Não tem filosofia, não tem como falar de integralidade, de uma realidade integral, sem admitir que, por ser integral, é complexa. É feita por infinitas inter-relações, teias, links. É uma verdadeira Wikipédia, né? Nossa realidade. Então, não é integral se não for complexo, se não for uma engrenagem, uma engenharia. Por isso que é preciso as várias áreas do conhecimento, da profissão, da intervenção na realidade. E aí envolve também a questão ambiental, sem tratar da questão ambiental, que hoje é uma temática que abarca e de alguma forma faz ela transversiona, de certa forma, várias áreas, né? Não tem como integrar também. Vamos... E fechando, que é a grande chamada hoje em dia para a missão integral também, porque a gente estava até acostumado a abarcar antropologia, sociologia, psicologia. E esquecemos que nesse aspecto da vida, né, nós temos sido, de alguma forma, despertados para a ideia do belo, da estética, da criatividade. Não tem como falar de cultura sem falar de criatividade. Não tem como tratar de cultura sem tratar de criatividade, ou de culturas, principalmente culturas contemporâneas. E, aliás, vou mais longe. Se quisermos falar à geração atual, às gerações atuais, nós temos que falar na linguagem também das artes. Porque senão não seremos ouvidos. Né? E isso tudo é desafio para uma missão de fato integral. Ah, mas foi isso tudo que eles pensaram no início? Claro que não. Lá eles estavam começando, eles tinham intuições. Né? Cada nova geração, e se parássemos naquilo que eles começaram, não seria contextual, não seria integral, porque eles estavam muito bem contextualizados no tempo histórico deles. Hoje estamos em outro tempo, e novas inquietações surgem. Né? E novos esforços nesse sentido são demandados de nós, né? De pensar essa nova realidade que nós temos hoje, agora, para fim de avançarmos nessa reflexão acerca da missão integral. Ou seja, ela está em construção, em franca construção. Né? E aí, quem quiser conhecer um pouco mais daquele método, né, do ver, julgar e agir, ou contexto, no caso da missão integral, contexto, escritura e contexto e missão, tem essa descrição aqui, do método exatamente disso. Nesse texto do Orlando Costas, aqui, esse camarada aqui, esse pastor Batista, né, ele teve todas essas conclusões aqui que a gente vem falando, ele já vinha discutindo na década de 80. Ele morreu foi em 87, né, se eu não me engano, 84.
Então, ele já vinha colocando todas essas questões para a evangelização. Tá? A obra do Orlando Costas é uma obra de teologia da missão integral, mas muito na perspectiva da evangelização, de uma nova evangelização, uma evangelização integral. Então, ele trata acerca disso. E essa aqui é o texto de Samuel Escobar, também outra literatura da missão integral, onde ele fala sobre a missão integral agora e a preocupação com a contextualização no tempo. Tá?